para modernizar as relações comerciais no país. Está pronto o texto dos juristas encarregados de atualizar o Código Comercial. O orçamento impositivo e mais recursos para a saúde estão na pauta do plenário nesta semana. Os senadores também podem decidir se acabam com o voto secreto no Poder Legislativo. E parlamentares da Subcomissão da Verdade visitam um antigo centro de tortura, onde mais de 50 brasileiros foram mortos. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Um grupo de parlamentares que ajudam a investigar os crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar esteve hoje no antigo prédio do DOI-CODE, na cidade de São Paulo. De acordo com a subcomissão, pelo menos 52 pessoas foram assassinadas na sede do DOI-CODE, em São Paulo, durante a ditadura militar. Entre elas, o jornalista Vladimir Herzog, morto em outubro de 1975. Vítimas que sobreviveram à tortura acompanharam os senadores e deputados ao local, que fica nos fundos de uma delegacia. O presidente da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça, João Capiberibe, disse que os maus-tratos ainda são frequentes em cadeias do país. Basta lembrar o caso do pedreiro que desapareceu no Rio de Janeiro, e é o caso Amarildo. Era exatamente o que aconteceu no passado. Como não houve punição para os torturadores, essa prática continua corriqueira, continua acontecendo a cada momento no nosso país, infelizmente. Esse trabalho que nós estamos fazendo é para trazer o passado para o presente, exatamente para evitar que se continue se reproduzindo a violência do passado. Além do senador Capiberibe, participaram da visita o senador Eduardo Suplicy e os deputados Ivan Valente e Luiz Erundina. O antigo DOI-CODE de São Paulo foi o segundo centro de tortura visitado pela Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça. Em setembro, os parlamentares estiveram no Rio de Janeiro. Abrir ou fechar uma empresa no Brasil dá trabalho e demanda tempo. Mas esse processo pode ser simplificado com a reforma do Código Comercial, que é de 1850, quando o Brasil ainda era um império. O anteprojeto de reforma, feito por uma comissão de juristas a pedido do Senado, foi concluído hoje. Para modernizar o Código Comercial brasileiro, os juristas criaram um anteprojeto com mais de 1.100 artigos. O texto permite, por exemplo, que todos os documentos usados no comércio, como contratos, títulos e registros, sejam eletrônicos. Simplificação do fechamento de empresas, que hoje é uma batalha grande, e também medidas visando a acelerar a constituição de empresas para que não fiquem aí quase 2, 3 meses esperando os registros, que às vezes dependem de avaliação da situação junto ao Corpo de Bombeiros, locais, prefeituras e assim por diante. O anteprojeto também busca eliminar burocracias para diminuir custos dos empresários e aumenta a segurança jurídica para investidores brasileiros e estrangeiros. Está previsto o mecanismo de falências transnacionais. Por eles, bens de um devedor localizados no exterior poderão ser usados para saldar dívidas aqui no Brasil. E também há normas para combater a indústria da recuperação judicial. Quando a gente fala da indústria da recuperação judicial, nós queremos fazer referência a um uso desse instrumento por empresários ou que não são honestos ou que não estão realmente em crise, né? E quando eles não estão em crise e fazem uso desse instrumento, eles submetem os seus credores a prejuízos. Os juristas começaram a elaborar a proposta em maio e receberam cerca de 700 sugestões da população por meio do portal e-Cidadania. A votação do relatório está marcada para segunda-feira da semana que vem. No dia seguinte, os juristas entregam ao presidente do Senado o texto final, que vai tramitar como projeto de lei. A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo e das Olimpíadas foi hoje a Curitiba. A repórter Glauciene Lara tem as informações. O primeiro local que a Subcomissão da Copa visitou foi o estádio do Atlético Paranaense, que vai ser palco de jogos da Copa do Mundo. A Arena da Baixada está sendo reformada por meio de uma parceria entre o clube, o Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, com recursos emprestados pelo BNDES. O estádio vai custar 265 milhões de reais, o mais barato das 12 cidades sede da Copa, e terá capacidade para 42 mil torcedores. O clube garante que 82% da obra foi executada.
e prevê a entrega para dezembro deste ano. No dia 26 de janeiro está marcado um jogo teste para 10 mil pessoas. Depois da arena, os senadores visitaram o centro operacional da cidade para conhecer os sistemas de controle do tráfego e do transporte público. Os ônibus de Curitiba têm GPS e, na parada, o passageiro sabe o tempo de espera da condução. À tarde, os senadores foram ao viaduto Estaiado, obra de 95 milhões de reais, que faz parte do PAC da Copa, para melhorar o fluxo na via que liga o aeroporto ao centro da cidade. E no aeroporto Afonso Pena, os parlamentares conheceram as obras de ampliação. Até maio do ano que vem, a capacidade do aeroporto vai passar de 7 milhões e 800 mil passageiros para 10 milhões e 400 mil. Os senadores concluíram que, apesar dos atrasos, as obras de Curitiba vão ficar prontas a tempo da Copa do Mundo. Glauciane Lara, de Curitiba, para a TV Senado. O plenário pode analisar nesta semana o projeto que acaba com o voto secreto no Poder Legislativo de todo o país. Mas antes deve ser concluída a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que obriga o Poder Executivo a liberar o dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento. A PEC também define que a União deve investir pelo menos 15% da sua receita líquida em saúde. Para concluir a votação em primeiro turno, o plenário precisa votar a emenda número 4 do senador Cícero Lucena, que aumenta esse percentual para 18%. A péssima qualidade da saúde, o mau gerenciamento, um dos fatores que leva a essa situação é exatamente a falta de mais recursos. Havendo fontes novas de financiamento, nada impede de chegarmos a 18%. Mas sem a CPMF e sem fontes novas de financiamento, isso seria a mesma coisa que fazer um cheque sem fundo. Portanto, nós não temos recursos para bancar 18% da receita corrente líquida neste momento. Outra PEC que deve ser votada no plenário é a do voto aberto. 3 propostas de emenda à Constituição sobre esse tema tramitam em conjunto. 2 estabelecem o voto aberto para todas as votações no Poder Legislativo Federal, estadual e municipal. A terceira mantém o voto secreto para a aprovação de autoridades e ministros dos tribunais superiores. Como ainda não há consenso sobre o assunto, deve ser pedido destaque para a votação dos pontos polêmicos, a aprovação de autoridades e a análise de vetos presidenciais. O voto secreto para a escolha de magistrados, de algumas autoridades e mesmo do veto, isso existe há muito tempo, há mais de um século. E isso existe para que, todas as vezes em que é preciso proteger os membros do Poder Legislativo, cada um deles, do peso excessivo do poder, ou do poder do outro, do poder do presidente da República, do próprio Poder Judiciário. O povo já está exigindo, não pela metade, mas inteiro. O que está sendo cobrado não é por inteiro, não pela metade. Se quer o fim do voto secreto em todas as modalidades. Nas comissões, um dos destaques será a análise das propostas para reduzir a maioridade penal. A repórter Ana Luísa Zenker explica os projetos. 6 propostas de emenda à Constituição tramitam em conjunto. 4 delas reduzem a maioridade para 16 anos. Uma das PECs prevê que maiores de 15 anos possam ser punidos em caso de homicídio doloso ou roubo seguido de morte. Outra define a maioridade a partir dos 13 anos em caso de crime hediondo. As propostas sobre maioridade penal vão ser debatidas amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.